Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos concluir agora Provérbios 19. Fizemos já de Provérbios capítulo 1 até o capítulo 18. A gente vai estar falando um pouquinho sobre Provérbios 19. A gente precisou entrar agora para fazer essa gravação. Então a gente vai estar começando, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão chegando, as irmãs. E a gente vai estar falando sobre esse provérbio, que às vezes tem umas expressões um pouco estranhas nesse capítulo, mas com paciência a gente consegue entender, né, que Salomão estava falando, tá? Então a gente vai começar agora Provérbios capítulo 19, fala assim: é melhor o pobre que anda na sua integridade. Então a gente está começando agora, né? Então, veja bem, Provérbios 19. É melhor o pobre que anda na sua integridade. Lembrando que Salomão era muito, muito rico, né? Então, ele era, além de ser um rei, ele era um rei que recebia muitos impostos, né? Isso vai ser um problema no futuro, tá? Salomão, ele aprende também com seus próprios erros. Além dele ser um homem sábio, mas a sabedoria não garantiu. Olha que interessante, né, isso, né? Aquela sabedoria de Salomão, que ele vai expressar depois na sua velhice, principalmente na sua velhice, ele não usou toda ela durante a sua vida. Você vai ver que ele vacilou muito, né? Mas depois ele aconselha. E aqui ele vem falar assim, ó: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Então, evidentemente, esse perverso aqui é um perverso rico também, né? Então, é melhor um pobre que é íntegro do que um rico que é perverso de lábios e é um tolo. Não é bom agir sem pensar. Isso é meio óbvio, mas a gente não para pensar nisso, não. Às vezes, a gente age no impulso. E agir no impulso leva a gente sempre a problemas, né? Quantas vezes a gente se arrepende de ter agido no impulso? E quem se precipita acaba pecando, de fato. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa ela é rebelde, a rebelião dessa pessoa, no fundo, é uma rebelião contra Deus também, tá? Então, você hoje tem um monte de rebeldes aí, chamados rebeldes sem causa, né? São rebeldes contra Deus. Em última instância. Na riqueza, os amigos se multiplicam. Essa constatação não quer dizer que são amigos genuínos, tá? É uma constatação que durante a leitura de todo o provérbio você vai perceber que os amigos estão ao redor do rico, muitas vezes por interesse. E esses amigos podem levar ele ao fracasso, ele à pobreza, por quê? Muitas festas, muitos presentes, né? E esses amigos são amigos interesseiros. Mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. E eu me lembrei aqui do capítulo 14, né? Tem um texto assim parecido. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É o verso 20, né? Capítulo 14, verso 20. Fala assim, ó: o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Olha, mas aí depois ele fala: quem despreza o seu vizinho peca. Ó, o pobre é odiado até pelo seu vizinho. Quem despreza o seu vizinho peca. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. E aí nós vamos ver isso também no próximo, nesse capítulo aqui 19, né? Sobre se compadecer dos pobres, que é um tema que eu acho que a igreja precisa voltar a estudar, sobre esmolas, sobre o cuidado com os pobres, tá? Há uma falta de insistência nisso. Você pega a carta de Tiago, por exemplo, é uma repreensão severa aos ricos, e essa carta é ignorada, por alguns é desprezada. Lutero chega a chamar a carta de Tiago de carta de palha, né? E aí é uma repreensão aos ricos. Eu queria saber se os pastores têm coragem de repreender os ricos. Não repreender no sentido de excluir a pessoa, mas no sentido de chamar eles à responsabilidade de que a riqueza que está sobre a vida deles, né, deve também estar submissa ao Senhor, ao propósito não da instituição, não daquela igreja especificamente, mas dos irmãos, né? Então, eu vejo muita severidade em alguns pontos e em outros pontos também eu vejo os mesmos pastores que são bravos com
algumas circunstâncias são omissos em outras, né? Vou dar um exemplo simples para ficar claro. Alguns pastores que descem a lenha em outros que são da teologia da prosperidade e que eles estão pregando teologia da prosperidade, etc e tal, eles mesmos são de igrejas elitistas, sim, elitistas, e que jamais repreendem os ricos. Isso é ter dois pesos e duas medidas. Isso é ser hipócrita, para falar a verdade. Vamos continuar. A falsa testemunha não ficará impune, ou não deve ficar impune, né? Deve ser punida. E o que profere mentiras não escapará. Ele vai falar algo semelhante aqui para baixo. Ao generoso, muitos adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Entenda isso aqui, ele está explicando o seguinte, né? Que todos adulam o que é generoso e todos são amigos de quem dá presente, mas não quer dizer que isso seja uma amizade genuína. Você só vai entender isso lendo o capítulo inteiro, tá? Por isso que ele vai falar que há amigos mais chegados que irmãos, que no momento da dificuldade muitos amigos vão embora, né? Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastaram deles os seus amigos. Olha aí. Então, peraí, que amizade é essa que ele está tratando aqui, né? De amigos que vão embora quando você fica pobre. Então, ele estava interessado, na riqueza os amigos se multiplicam. Por quê? Será que eles te amam ou será que eles estão interessados no que você tem, né? Eu falei com meu filho esses dias, essa semana, eu falei com ele, olha, a maior burrice que um rapaz faz, se ele for um rapaz rico, é arrumar uma namorada que sabe que ele é rico. A melhor coisa que ele faria é arrumar uma namorada e só depois que ele casar, ele mostrar suas heranças e tudo que ele tem. Porque aí sim ele vai saber que ele casou com alguém que ama ele e não que está interessado nas posses dele. Isso serve para um lado ou para o outro, tanto faz, tá? Claro que eu estava dando instrução para o meu filho, se fosse a minha filha também, e se eu tivesse dinheiro, seria isso, né? Mas é uma instrução no sentido de que a gente precisa saber disso, que os relacionamentos humanos, infelizmente, eles passam por interesses, né? E saber lidar com isso é a coisa mais importante que tem na vida. Depois fala assim, por que eu expliquei isso para o meu filho? Só dar uma pausa aqui, um parêntese, tá? Para ficar claro por que eu expliquei isso. Muitas vezes o jovem pensa assim, eu vou ficar rico para eu conquistar uma mulher. Mas isso é uma burrice. Ele não está conquistando ela pelo que ele é. Ele está conquistando pelo que ele tem. Mas ela vai achar alguém que tem mais. Sempre vai achar alguém. Então, se ele arrumou uma pessoa que está com ele pelo que ele tem, ele não vai ter fidelidade dessa pessoa. Porque essa pessoa é fiel às posses e não à pessoa, né? Então, só estou fechando esse parênteses aqui para ficar claro o motivo dessa instrução. Olha aí, se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. O que ele faz? Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Olha, ele suplica, né, a ajuda dos seus amigos, mas não alcança. Os amigos estão nem aí para ele na pobreza, né? Que amigo, hein? Quem adquire sabedoria ama a sua alma. Sim, a sabedoria, ela preserva o seu bem mais precioso, a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha, lembra que ele falou aqui da falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras não escapará? No verso 5, no verso 9 agora ele diz a mesma coisa. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. Não escapará, perecerá. Mudou só isso. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar sobre os príncipes. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes ele vai se tornar uma pessoa hostil, tá? Vou dar um exemplo para você. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi isso acontecer. Uma pessoa que é um funcionário, um simples funcionário, e de repente ele é alçado, por alguma necessidade da empresa, ele é alçado a uma gerência, um cargo de liderança. E aí essa pessoa, ela se torna totalmente insensível. Ao contrário do que a gente pensa que ele seria, a gente pensa assim, se ele já foi um serviçal, né? Ele vai entender o nosso lado agora, ele vai ser uma pessoa mais humana. E não, às vezes ele se torna uma pessoa ainda mais dura do que o antigo gerente, né? O bom senso, ao entendimento, leva a pessoa a controlar a sua ira. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, tá? Controlar a ira. E a sua glória é perdoar as ofensas. Olha aí,
O entendimento leva a pessoa a controlar a sua ira. O iracundo, né, aquela pessoa que se ira com facilidade, ele está em pecado. Mas olha que interessante essa frase da pessoa que tem inteligência, né? A sua glória é perdoar as ofensas. Então, o perdão, ele é algo de pessoas inteligentes. Porque a pessoa tola, ele carrega a mágoa que só prejudica ele, porque é você que está carregando, o outro não está nem aí. Isso vai acarretar doenças, problemas na sua alma, né? No seu corpo e etc. A indignação do rei é como o rugido do leão. Então, um rei, quando está indignado, imagina, o rei é um juiz e, literalmente, o rei ele decreta tudo, né? Então, o rei indignado é como o rugido do leão, é uma ameaça de morte. Mas a sua bondade, a bondade do rei, é como o orvalho sobre a relva. O orvalho traz vida. Então, como ele já tinha falado antes, né? O rosto do rei, quando ele está feliz, é fonte de vida, né? Um filho tolo é a desgraça do pai, com certeza, né? E uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Eu fiquei lendo isso aqui, eu achei graça, por quê? Porque você, quando está tentando dormir na época que está chovendo e fica uma goteira lá do lado de fora, ou talvez na pia, no chuveiro, e você está tentando dormir e fica aquela gotinha, tam, 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 aquilo vai te irritando e vai te irritando até você ir lá e dar um jeito naquela goteira, porque você não consegue dormir direito com aquela zoeira aí. E aquilo vai repetindo e vai repetindo, é apenas uma gota, mas quando ela repete, aquilo te deixa extremamente irritado, né? E aqui ele fala, uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. E aí, ou seja, imagina a pessoa que tudo fica caçando encrenca, né? Caçando picuinha, a gente fala aqui assim, tudo que acontece está ali. Então, ele está falando isso, evidentemente, para ele arrumar uma esposa sábia. A gente já tinha lido ontem algumas palavras bonitas para as esposas, né? Por exemplo, vou ler aqui para as irmãs não ficar bravas, tá? No capítulo 18 fala assim, no verso 22, quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Mas não uma esposa briguenta, tá? Então, quer dizer, ele vai perceber isso durante a fase do namoro, né? Vamos lá. Depois ele vai falar da esposa sensata, né? Aqui, logo no próximo verso. A casa e os bens vêm como herança dos pais. Mas a esposa sensata vem do Senhor. Olha que coisa linda aí, ó. Tá? Aí você fala para mim, você acredita que Deus pode proporcionar um casamento abençoado? Tem gente que fala assim, não, você escolhe, Deus não interfere em nada acerca disso. Espera aí, Deus não interfere em nada acerca de uma coisa que vai ser decisiva para o resto da sua vida? Como assim? Ora, se você vai pedir orientação de Deus de tudo, por que não pelo casamento? Claro que sim, a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em sono profundo. E o ocioso passará fome. O ocioso é quem fica à toa, vagabundo, falar assim. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Olha que interessante. O mandamento é sabedoria. Por isso que ele falou aqui, ó. Verso 8. Quem adquire sabedoria, ama a sua alma. Aí fala, quem guarda o mandamento, Provérbio 19, verso 18. Verso 16. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, olha que versículo lindo. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Sim, é emprestado. E este, que é o Senhor, lhe retribuirá o benefício. Deus não vai deixar de retribuir aquele que se compadece do pobre. A igreja precisa voltar a entender a esmola como uma coisa que Jesus ensinou. Jesus ensina, quando deres esmola, aí sabe o que os teólogos do demônio falam? Fala assim, não, Jesus não falou para dar esmola, Jesus falou quando der esmola. Ah, é? Jesus falou assim, quando orares, entre para a porta do seu quarto. Então quer dizer que Jesus não disse para orar? Ele falou, quando orares. Então quer dizer que não é para orar. Quando jejuares, não seja como os hipócritas. Ah, não é para jejuar, é quando jejuar. Então isso aí são pessoas malignas, tá? São pessoas, são teólogos, comentaristas, que infelizmente, né, do mesmo jeito que tem os teólogos e os comentaristas que são tementes a Deus, tem também aqueles que são servos do diabo também,
que não querem que você jejue, não querem que você ore. Né? Alguns chegam ao absurdo de falar, para que eu vou orar se Deus já sabe? Antes mesmo de eu falar, ele já sabe que está no meu coração. Ora, o próprio Jesus fala isso, mas ele fala para você orar. Né? Aliás, Jesus deu exemplo orando o tempo todo. Vamos lá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Deus retribui de várias formas. Ele vai te abençoar financeiramente. Paulo vai falar disso, ele fala da semente, que Deus dá semente àquele que semeia, para que ele tenha sempre abundante e que ele venha aumentar ainda mais o fruto desse benefício. Então Deus te abençoa financeiramente, Deus te abençoa com cura na sua saúde, Deus te abençoa de várias formas, com libertação, com muitas maneiras, mas Deus sempre vai te retribuir. Corrija o seu filho enquanto há esperança. Não espera lá ele chegar numa situação que agora já não tem jeito mais, né? Mas não exceda a ponto de matá-lo. Claro, ele está falando assim, não vai espancar seu filho, né? Aquele que se deixa levar pela ira, olha ele de novo tocando no assunto da ira, terá de sofrer o castigo. Então, por exemplo, alguém foi lá e se deixou levar pela ira, fez uma besteira e foi preso. Aí o que você faz? Você vai lá e paga a fiança para tirar ele. Não, deixa ele sofrer o castigo, porque se você o livrar, você vai ter que livrar ele de novo. Então, sabe qual é um grande problema que eu vejo muitas vezes na nossa sociedade? As pessoas elas não deixam as pessoas que cometeram os atos sofrer a consequência. Muitas vezes elas vão lá e sofrem a consequência dos atos errados, principalmente dos seus filhos. O filho faz coisa errada, mas ele sabe, qualquer coisa meu pai vai assumir a bronca, minha mãe assume a bronca para mim. Então ele nunca vai aprender. Se você fizer isso, você vai ter que fazer de novo e de novo. Se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ele nunca vai dominar a ira dele. Ele sempre vai agir daquela forma impulsiva. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Então, eu agi errado, não tem problema. A partir de agora você tem a oportunidade de se tornar sábio, é o que ele está dizendo. Há muitos planos no coração do homem, do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Por isso a nossa oração tem que ser pedir a Deus, mas sempre dizer que seja feita a tua vontade. Nós precisamos estar submissos à vontade do Senhor. Não quer dizer que a vontade de Deus vai ser sempre contrária à nossa, mas quer dizer que nós sempre falamos, Senhor, é o Senhor que é o Senhor. Eu não sou Senhor de mim mesmo, né? O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Então ele está dizendo, é melhor um pobre do que um mentiroso, que seja rico, por exemplo. Não importa, né? O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato. Olha esse verso. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Ele praticamente quer que você coloque, ele quer mastigado e engolido, vamos falar assim, né? Ou seja, com esse verso, o que é que eu entendo? Do preguiçoso que põe a mão no prato e não quer levar a boca, né? Então tá aqui, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer levar a boca. O que eu quero dizer com isso? Existem circunstâncias, e aí eu estou falando de experiência, de vida também, em que você quer ajudar uma pessoa, mas essa pessoa, ela quer que você faça exatamente tudo por ela, né? Então, por exemplo, você vai lá e paga um curso para a pessoa. Então, você já está fazendo um papel de pagar um curso profissionalizante, um curso, seja lá o que for. A pessoa ainda quer praticamente que você vá lá e estuda para ela. E ela pega só o diploma, né, o certificado. Então, tem gente desse jeito, infelizmente. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Então, o ingênuo, que é o meio bobo ali, vai ver que o zombador foi castigado e ele vai aprender a ser prudente. Eu falo, opa, então quer dizer que eu não vou fazer isso não, porque senão vou ser castigado também. Repreenda o sábio e ele crescerá. O sábio, irmãos, quando ele é repreendido, quem é sábio mesmo, quando ele é repreendido, ele aprende a lição. Ele até agradece por ter sido repreendido. Ele vai crescer. Ele entende quando a repreensão é para edificação e não para destruição. Por exemplo, a diferença entre a repreensão e a exposição
é que a repreensão ela tem um propósito de edificar. A exposição ela só tem um propósito de ridicularizar a pessoa. Então, a Bíblia nunca orienta ridicularizar alguém. Ela orienta você repreender, mas com o intuito de crescimento, né? Então, ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra, tá? Então, esse aqui, evidentemente, nós já estamos falando de um filho adulto, casado, tá? Que vai estar maltratando seus pais na velhice. Por que isso? Porque na lei, um filho pequeno, que ainda estava debaixo do teto do pai, jamais faria isso aqui. Se ele fizesse, ele ia morrer, tá? Então era pena, para ficar claro, pena de morte era para os filhos que fossem desobedientes aos pais e mães. A Bíblia fala sobre algum filho que morreu? Sim? Não. A lei estava lá justamente para eles terem medo. Não é para matar ninguém, mas para ter medo. Entende? Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. E é o que aconteceu com um dos filhos de Salomão, que foi o herdeiro do trono, né? Acabou que o reino foi dividido por causa da tolice dele não ouvir a instrução. A testemunha depravada, a palavra depravada aqui é Belial, que é um dos nomes de Satanás, então seria a testemunha diabólica, né? Ou seduzida pelo diabo, zomba da justiça. E a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão juízos para os zombadores, né? Então, com certeza, já está preparado o juízo para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Eu queria deixar alguns versos aqui frisados, que são versos importantes que eu achei nesse capítulo aqui, que é o verso 2, não é bom agir sem pensar, né? Quem se precipita acaba pecando, então não é bom agir sem pensar. Que é o verso 2. O verso 8 fala que quem ama a sabedoria ama a sua alma, tá? O verso 11 fala uma expressão muito linda: o bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira e a sua glória é perdoar as ofensas, tá? Então a glória da pessoa inteligente é perdoar a ofensa. Isso coloca ela numa posição maior do que quem ofendeu, por isso é glória. Esse verso aqui é importante, o verso 13, uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. O verso 14 fala que a esposa sensata vem do Senhor, também é um verso importante. O verso 17 talvez é o que mais me chama a atenção, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, significa que Deus vai retribuir o benefício. O verso 18 fala, corrija o seu filho enquanto há esperança, né? Então existe um tempo adequado, há tempo para todas as coisas, então há um tempo para a correção, né? E tem outro verso aqui que me chamou a atenção também, que é, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse é o verso 20. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Então nunca é tarde para ser sábio, né? Então esse verso também me chamou muita atenção. A gente vai continuar amanhã, se Deus permitir, o verso 15, aliás, o 20, capítulo 20 de Provérbios, e aí vai faltar apenas 11 capítulos para a gente concluir esse livro maravilhoso, tá bom? Deus abençoe os irmãos, que você possa compartilhar com outros também, né? Essa série de provérbios aí, que é bem legal, né? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, viu?